Primeira carta de João, capítulo 2, 28, até o verso 10 do capítulo 3. Quero convidar você para ler junto comigo, conforme está projetado aqui, que depois você não feche a sua Bíblia, para a gente acompanhar devagarzinho. Nós abrimos a Tua palavra, Deus, para ouvir a Tua voz. Queremos e precisamos ser tratados pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador. Unge o nosso coração com óleo do Teu Espírito, para que seja terra fértil, para receber a palavra da vida. Unge os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir estas palavras e que possam ser de bênção para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E diz assim: vamos? Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Desta forma são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco aquele que não ama a seu irmão. Esse texto vem depois daquele sermão bonito que nós ouvimos hoje de manhã, que o pastor trouxe à memória dos filhos de Deus. E a gente continua hoje à noite conversando sobre filhos de Deus. E essa é a temática que nós queremos discorrer, filhos de Deus. Meus irmãos queridos, o hino que nós acabamos de cantar narra exatamente esta posição que nós recebemos de Deus. Somos filhos de Deus. Interessante que João continua nos chamando de filhinhos. João não mudou a sua linguagem. E a gente lembrou aqui que quando João nos chama de filhinhos, ele não está falando com as crianças. Na semana passada, quando nós estávamos aqui ministrando pela palavra de Deus,
nós dizemos que filhinhos é porque ele ama a igreja, e porque ele ama a igreja, ele trata todos os crentes como filhinhos. Nesse texto, novamente, João vai usar esta expressão, filhinhos, 2 vezes. E outras 4 vezes ele vai falar dos filhos. 3 vezes ele fala dos filhos de Deus. E uma vez ele fala dos filhos do diabo. Precisamos então tomar alguma consciência, algum cuidado com o que significa ser filho de Deus e ser filho do diabo. Precisamos tomar cuidado ao lermos esse texto, refletir com carinho, para não nos afastarmos do ensino da Bíblia. Lembra? Quando o pastor Felipe falou aqui no início desta série, ele disse que havia um grupo de pessoas que estavam dentro da igreja naquela época, que eram hereges, que anunciavam que o pecado não fazia mais mal, que Jesus já levou sobre si o castigo dos nossos pecados, e agora se alguém peca, não tem problema. E o pastor frisou isso muito bem lá no início, isto é uma heresia, isso não pode acontecer na vida daquele que tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Haviam aqueles que acreditavam que quanto mais eu pecar, mais depressa o corpo morre. E se quanto mais depressa o corpo morre, mais rápido eu vou morar no céu. E aí o apóstolo João, especialmente nesse texto, vai dizer, vai não, você está se iludindo, você está se enganando. No capítulo 2, João tratou disso, e a gente já teve o sermão sobre isso aqui, né, num dos estudos atrás. Quem comete pecado é filho do diabo. E aqui, João não está trazendo a memória dos crentes para dizer assim, cometi pecado, não sou mais filho de Deus. Fiz uma coisa errada que não devia ter feito, não sou mais, não. É quem pratica o pecado intencionalmente, quem não tem prazer na lei do Senhor e anda no caminho do Senhor, esse, na verdade, se reflete como filho do, e se reflete como filho do, não tem lugar no povo de Deus. Então, agora João está apertando, dando mais de meia volta no parafuso, para dizer assim, somos filhos de Deus, vamos corrigir a nossa vida, vamos colocar a nossa vida em prumo, vamos olhar para o futuro com retidão, e somos advertidos então a pensar como filhos de Deus. E de maneira geral, todos os homens pertencem a Deus. Quem vos criou? Já diz lá o nosso catecismo, diz a nossa confissão de fé de Westminster. Quem vos criou? Deus nos criou. No catecismo das crianças lá, responde rápido assim, o chamado meu catecismo, para ensinar as criancinhas. Quem vos criou? Deus nos criou. Deus criou todas as coisas. O Emanuel vai aprender daqui a pouquinho isso. Quem criou o Emanuel? Deus nos criou. Isso aí, já sabe, está vendo? Deus nos criou. Desta forma, todos os homens dependem de Deus, porque nós fomos criados pela potente, poderosa, majestosa mão de Deus, e todos então deviam honrar a Deus, glorificar a Deus com a sua vida, com a sua atitude. Mas o pecado entrou na raça humana e trouxe degradação, discórdias, dissensões, porfias, guerras, como nós vemos aí tantas guerras acontecendo no Rio de Janeiro, tantas guerras acontecendo em São Paulo, tantas guerras acontecendo na Ucrânia, e guerras acontecendo em Israel, e guerras acontecendo para todo lado. No Evangelho de João, João diz que todos quantos receberam a Jesus,
tiveram o privilégio de serem criados novamente filhos de Deus. Isto é, quem recebe a Jesus como seu único Salvador, agora se torna filho de Deus. Deixa de ser criatura de Deus para ser filho de Deus. Os quais, diz lá João, no versículo 14 do capítulo 1 do seu Evangelho, ele diz assim: os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade da varoa, mas nasceram de Deus. É importante então lembrar que todos somos criados por Deus, mas filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo como o único Senhor de suas vidas, como o único Salvador de suas vidas, como suficiente, eterno, imutável Rei da nossa vida. De maneira que todos os homens precisam de Jesus para terem um relacionamento com Deus como Pai, como família. O apóstolo Paulo escreve dizendo que os desejos da carne entorpecem o coração do homem e o leva a desejar o pecado, e o leva a andar em falta de retidão, e isso promove ira em Deus e traz ruína para o coração do homem. Mas o cristão precisa ter uma confiança divina e se deleitar em Deus todos os dias da sua vida. Por isso, os crentes em Jesus esperam calmamente pela segunda vinda de Jesus. E aí nós adentramos no nosso texto para lembrar: somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, e como filhos de Deus devemos aprender com Jesus, o filho mais velho, a sermos obedientes a Deus, a permanecermos no ensino que nos foi ensinado desde o princípio. Os filhos de Deus precisam conhecer o seu Redentor. Os filhos de Deus precisam conhecer a Jesus, e este é o nosso primeiro argumento para tratar aí. Anota aí para a gente conversar na quarta-feira. Os filhos de Deus permanecem no ensino, acreditam em Jesus, firmam seus passos. Filhos de Deus precisam conhecer a Jesus como seu Salvador, não podem se afastar da fonte da vida, precisam manter perseverantes na sua palavra, no seu conhecimento, na leitura da palavra de Deus, na oração, na comunhão dos crentes, precisam permanecer todos os dias. A fé cristã não é como uma cisura de solda, que faz, esquece. A fé cristã firmada em Cristo Jesus nos leva a desejar comunhão com Deus e comunhão com o próximo. A fé cristã se revela no relacionamento que temos com o Pai. Exatamente. Para onde a cruz aponta primeiro? Olha para mim. Para onde a cruz aponta primeiro? Para o céu. O cristão deve permanecer em comunhão com o céu em todo o tempo, mas também a cruz nos leva a uma outra disposição. Qual é? Comunhão com o próximo. Muito bem, Emanuel. Precisamos manter comunhão com o próximo. E essa comunhão com o próximo precisa ser um relacionamento de amor, de perdão, um relacionamento de paz, de concórdia, de vida, de unidade, para que a glória de Cristo seja vista em nós. A fé não pode resistir enquanto é lançada diariamente por muitas ondas impetuosas do mal.
ela não vai resistir se você se afastar e ficar longe da comunhão dos irmãos. A fé precisa ser fortalecida no relacionamento diário com Deus e pelo menos semanal com os irmãos da fé, com os membros da mesma fé, orando uns pelos outros, cantando junto com os outros, lendo as Escrituras juntos, compartilhando a palavra. Que bom foi o sermão de hoje. Poxa, hoje eu não gostei do que foi que falou mesmo, o que eu não entendi direito, e começar a perguntar. Por isso a gente tem a quarta-feira do compartilhar a mensagem. João insiste com seus leitores a permanecer sempre em Cristo, de maneira que estejam preparados para a volta do Senhor. Naqueles dias, os apóstolos, os seguidores dos apóstolos, acreditavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. A fé que Jesus Cristo subiu ao céu e iria voltar rapidamente, trazia ao coração um despertar, uma alegria, um renovo, um vigor. Que ao despertar, ao amanhecer, pensavam: é hoje que Jesus vai voltar, é agora, hoje nós vamos ver o céu. Com o passar do tempo, os crentes foram esquecendo isso, e até os púlpitos foram esquecendo isso, de dizer que Jesus vai voltar, brevemente Jesus virá. E nós cantávamos de ousadia. Eu me lembro quando ainda era bem jovenzinho na igreja, e nós cantávamos: Jesus breve virá, breve virá, breve virá, Jesus breve virá. Precisamos despertar essa ordem no nosso coração. Os crentes, o apóstolo João desperta os crentes para lembrar que Jesus vai voltar, se nós permanecermos em comunhão com o céu, se nós permanecermos em comunhão uns com os outros. A vinda do Senhor será uma vinda de paz, de alegria, de renovo. Sua chegada será simplesmente uma entrada maravilhosa na casa dos banquetes. Quem está preparado para a vinda do Senhor vai ter uma surpresa da chegada do Senhor, mas vai ser só o abrir da porta da festa e ver o rosto do Senhor e contemplar a Jesus e os irmãos que já partiram antes. Você imagina que festa vai ser no céu? Essa festa deve ser tão intensa que no capítulo 1, no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 9, João diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nenhuma mente humana é capaz de produzir a alegria, o gozo que vai haver naquele dia. João nem ousa descrever como será. O apóstolo Paulo nos dá essa ideia. Se durante toda a nossa vida vivermos conscientemente na presença de Cristo, se dia a dia andarmos e conversarmos com Deus e com os irmãos, aquele dia, aquele chamado, será só mais um chamado da família. Vem para casa do Pai. Há uma grande festa da família na casa do nosso Pai. A verdade é que o ânimo de um homem, chegando ao fim da sua vida, dependerá inteiramente da maneira em que ele está vivendo, pois se encontrará com um Deus estranho ou com um Deus que é seu Pai. Eu tenho muita dificuldade de ir em festas onde eu não tenho conhecidos. Eu chego numa festa onde eu não tenho conhecidos, eu fico quietinho no meu canto. Vocês que me conhecem aqui acham que eu sou falastrão e que eu entro com fazer. Não entro. Eu fico quietinho no meu canto, tímido, esperando que alguém venha falar comigo. Mas vocês me conhecem. Quando eu chego na casa do meu Pai,
eu abraço todo mundo, eu rio para todo mundo, eu fico feliz da vida. Assim será o encontro daqueles que amam a Jesus e que andam em retidão com Deus quando chegarem no céu. João faz o coração da gente despertar para pensar assim: será um encontro da família, da grande família, e um encontro onde haverá muitas surpresas e muitas alegrias. Você vai encontrar na volta de Jesus com um Deus estranho? Ou será um encontro da família? Os lábios que confessarem sempre o Senhor, o nome do Rei Jesus, sempre terá confirmado ou desmentido o que fazemos diariamente. Havia um ditado popular que dizia: faça o que eu faço, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. No entanto, a Bíblia condena esse tipo de história, quando ela diz: faça o que eu faço, e estaremos sempre felizes. Segunda lição desse texto é que os filhos de Deus, somos filhos de Deus, porque o amor de Deus é imenso. Só por causa do seu grande amor, e isso vai aparecer aí nos versículos 1 e 2 do capítulo 3, que você pode ler na versão que você tem na sua mão, não tem problema. Ele nos tornou seus filhos. Os filhos de Deus distinguem-se claramente do restante da humanidade. Um grupo diferente de crentes que incluía extremos opostos da sociedade humana, Jesus declarou: vós sois todos irmãos. Os judeus tinham esse problema. Era um grupo de homens chamados homens de Deus. Jesus declara em Mateus 28, dos versos 8 a 10, dizendo: por que vocês fazem tanta distinção? Porque uns são sábios, uns são nobres e outros são plebeus? Por que essa distinção tão dura? Vós sois todos irmãos. E aí Jesus vai mais fundo, ele diz assim: só um é vosso Pai, aquele que está no céu. E acrescentou: um só é o vosso mestre, o Cristo. Certamente o Senhor Jesus aqui na terra nunca realizou maior milagre do que aproximar diferentes pessoas e personalidades para fazer deles um coração só, temente a Deus e buscando a vontade do Pai. Houve um patriarca da igreja chamado João Crisóstomo. Na história ele foi chamado João Boca de Ouro. Ele viveu entre os anos 347 e 407 depois de Cristo. Em seu sermão sobre a maneira como os pais deviam educar os seus filhos, ele começa dizendo: todo pai devia dar aos seus filhos um nome de um herói, seja da história da humanidade, seja das Escrituras. E toda oportunidade que o pai tiver, deve sentar com o filho e contar por que deu aquele nome ao seu filho, os feitos notáveis que aquele herói realizou, para firmar na cabeça da criança ainda muito tenra que ela tem um compromisso de comparecer diante da sociedade como alguém que é Vitor Hugo, Emanuel,
como alguém que é Lucas, Pedro, João, Paulo. Entende? Contar a história desse personagem para que a criança cresça sabendo que o pai escolheu este nome para que seja um nome forte, de uma pessoa destemida, de uma pessoa que amou a Deus, de uma pessoa que serviu a pátria, de uma pessoa que honrou o nome. O grande amor de Deus faz chegar aos seus filhos uma graça extraordinária de sermos chamados filhos de Deus. Por sua natureza, Deus é nosso Criador. Por seu grande amor, Ele é o nosso Pai. Então precisamos entender este grande amor e buscarmos um relacionamento íntimo, porque Deus, por iniciativa própria, não por merecimento nosso, não por desejos do nosso coração, não por nossa beleza, por nossa força, por nossa capacidade, por nossa cultura, mas apenas movido por amor, Ele estendeu o seu braço e deu o seu único filho para tornar a mim e a você filhos herdeiros. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus pela adoção. Você adotaria uma criança para criar na sua casa? Um bebezinho? Adotaria uma criança de 10 ou 12 anos? Você adotaria na sua família uma pessoa com 40 anos? Você adotaria na sua família uma pessoa com 80, 70, 80 anos, doente? Você adotaria na sua família uma pessoa que fosse desbocado, ruim, maldoso, violento? Pois Deus fez isso comigo, com você, e para nos remir, Ele deu o seu único filho. Ele deu aquele que o evangelista João chamou de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu grande amor foi estendido até o homem cruel, rude, mau, para que eu e você pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Se hoje temos essa grande honra de sermos chamados filhos de Deus, precisamos agarrar-nos com fé e não ignorarmos o grande amor de Deus e pensarmos melhor nos nossos relacionamentos, e pensarmos melhor nas nossas atitudes, e pensarmos melhor na nossa maneira de falar, e pensarmos melhor na nossa maneira de agir com o outro, sermos mais mansos, mais humildes, mais cordados, mais fiéis. Sobre todas as coisas, com aquele que nos amou, e depois, com aquele que está diante de nós. Se os homens têm essa grande honra ao se tornarem cristãos, por que somos menosprezados pelo mundo? Há muitos irmãos que entram para a fé cristã e acham que agora tudo vai ser bom. Tudo vai ser fácil, em todos os lugares serão queridos e serão recebidos com afetos amorosos. Mas não é assim. Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. No mundo rejeitou o pastor, rejeitará também as suas ovelhas. Se o mundo desprezou a Jesus, também vai desprezar a vós outros. E João vai enfatizar isso nesses 2 primeiros versículos, para trazer à nossa memória que o mundo não vai amar você porque você é um filho de Deus. O mundo não vai gostar de você porque o mundo é inimigo de Deus.
O mundo conduz aos prazeres, à luxúria, conduz à barganha, conduz à discórdia, às guerras, às dissensões. Ele não quer a paz. O pastor hoje disse que o mundo é como um trem sem maquinista, sem alguém que manobre de verdade, com segurança. Ele caminha para o precipício. Mas quem anda com Jesus sabe para onde está indo. Por isso o mundo não ama você. Você não está na mesa do todo mundo faz, do todo mundo é assim, do todo mundo gosta disso. Como é que você faz diferente? Eu sou diferente, porque eu não sou cidadão do mundo, eu sou cidadão do céu, e eu sou filho de Deus, aleluia! Filho de Deus, tem possibilidades de viver uma vida diferenciada, tem a graça de experimentar coisas preciosas, e João observa que o amor de Deus ainda tem outras novidades para que o cristão experimente na vinda gloriosa do nosso Senhor. E aí ele começa dizendo: quando Cristo aparecer em sua glória, seremos semelhantes a Ele. Olha que coisa preciosa. Quando Jesus vier buscar a sua igreja e abrir a porta, e você entrar na festa, você vai parecer com Jesus. Você que recebeu Jesus como seu Salvador, vai parecer-se com Jesus. Vê se é isso que está aí na sua Bíblia. Confere com a Bíblia, irmão, por amor de Deus. Seremos semelhantes a Ele. Você lembra da obra da criação? Quando Deus foi criar o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando Jesus vier buscar a igreja, nós seremos semelhantes a Jesus. Aleluia! Uma outra lição que João nos deixa muito clara é que quando Cristo se manifestar, nós poderemos vê-lo e sermos como Ele é. Ah, meu irmão, eu quero ver Jesus, eu quero ver mamãe estar com ela no jardim, e os dias idos lembrarei com amor. Amigos quero ver, os quais partiram antes, mas quero ver primeiro o Salvador. Eu quero ver Jesus, e João diz que eu vou vê-lo como Ele é. Eu vou ver a face do meu Salvador. Aquele que contempla Jesus Cristo por muito tempo, finalmente chegará a ser como Ele é. Estava lendo uma história narrada pelo reverendo Miguel Riso, que foi pastor da igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana do Brasil durante longo tempo. Ele conta uma história que um homem frequentemente ia a uma catedral, ia para orar, se ajoelhava diante de uma imagem com um crucifixo, e lá estava Jesus crucificado. Alguém ficou de longe observando. Ele não falava nenhuma palavra, os seus lábios não moviam, mas ele gastava muito tempo ali, ajoelhado. Esta pessoa que observava, aguardou para ver quando ele iria levantar-se. Quando a pessoa levantou, o outro veio, sentou do lado e disse: o que você faz que você passa tanto tempo aqui? Eu já observei, quase sempre você está aqui e plantado de joelhos diante do crucificado. E a pessoa disse: eu o contemplo e ele me contempla. Eu penso nas coisas que eu gostaria de contar para ele, porque ele não está ali. E eu recebo dele o conforto e o refrigério.
Isso significa orar, dizia o reverendo Miguel Riso. Jesus não está na cruz, mas contemplar a Jesus, desejar ver a Jesus, seja no sol, na lua, nas montanhas, nos vales ou nos mares, deve ser a intenção de todo crente, contemplar e pensar como será glorioso aquele dia, quando veremos o Senhor face a face. Terceiro lugar, filhos de Deus, cumpramos a nossa missão. E aí os versículos 3 a 10 vão nos advertir sobre qual é a nossa missão, qual é a nossa obrigação. E de acordo com a leitura desse texto, nós vamos observar que a obrigação é a pureza das atitudes, a pureza dos pensamentos, a pureza do nosso relacionamento com Deus. A meta e o fim da vida cristã é ver a Deus. Todo cristão deve desejar ver a face do Senhor, e nada há tão grande quanto o homem guardar-se puro. Porque disse Jesus no Evangelho de Mateus: os puros verão a Deus. As verdades fundamentais é que o pecado cega o homem e o afasta da presença de Deus. O que é que o pecado faz mesmo conosco? E eu vou correr um pouquinho, que já fui longe. O pecado viola a lei de Deus. Ele transgride. João diz que o pecado é transgredir. A lei diz que é para andarmos e amarmos a Deus e amar ao nosso semelhante. O mundo diz: tire proveito de tudo. O pecado diz: tire proveito. Quando não der para tirar proveito, jogue fora. Pecar significa pôr os nossos desejos em lugar da lei de Deus. É dar vazão aos próprios desejos antes de obedecer à vontade do nosso Pai, porque somos filhos de Deus. Em segundo lugar, o pecado ignora a obra de Jesus Cristo, pois ele diz: vá e não peques mais. E quando alguém diz que recebeu a Cristo e continua no pecado, na verdade não entendeu o que significa receber a Cristo como seu Salvador, porque Ele é o Cordeiro de Deus que limpa definitivamente o pecado do homem. Em terceiro lugar, o pecado provém de uma união imperfeita. Quando nos esquecemos de andar com Cristo Jesus, dos ensinamentos de Jesus, nós pecamos, transgredimos. Lembrar da presença de Jesus, do Jesus vivo em nós, é tornar o pecado sempre difícil de ser cometido, quase impossível de ser cometido. Em quarto lugar, o pecado provém do diabo. O texto diz aí, com todas as letras. E o diabo é aquele que peca. Interessante, porque João, quando ele diz que o diabo é o pai do pecado, ele também diz que aquele que vive no pecado por prazer é diabo. João é duro. João está tratando com um grupo de hereges dentro da igreja, que ele diz assim: aquele que vive contumazmente no pecado, que sabe do poder de Cristo, remidor, mas que continua andando no pecado, é diabo, tentador. Aquele que sabe que está em pecado e não corrige, precisa da graça de Cristo urgente, precisa receber o poder de Deus em Cristo Jesus para ser purificado.
Como vencer o pecado? João, então, vai nos convencer de como nós podemos vencer o pecado. O pecado é derrotado porque Cristo Jesus destruiu as obras do pecado. E aqui, irmãos, eu fui caminhando devagarzinho com o texto da Bíblia, que você pode acompanhar comigo. Jesus Cristo destruiu as obras do pecado. Todas as vezes que Jesus foi tentado no registro lá de Mateus, no capítulo 4, todas as vezes que Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, está escrito. É preciso que aprendamos a Bíblia, a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, de tal maneira que nós possamos responder às pessoas que nos perguntam a respeito da nossa fé. Está escrito. Para vencer o pecado, precisamos conhecer as Escrituras. Leia, decore a palavra de Deus. Para vencer o pecado, diz o versículo 9, precisamos permanecer fiéis a Deus em tudo quanto Ele nos chama a fazer. Alguém que anda com Jesus terá um antisséptico para vencer o pecado. Terá um antídoto do pecado. O escritor do Salmo 119, no versículo 12, diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar. Melhor coisa da vida, melhor propósito da nossa existência. Todo homem nascido de Deus não pode pecar. João vai agora mais longe, já no finalzinho do versículo 9. Todo homem que é nascido de Deus não pode pecar. Peca. Lamentavelmente peca. Mas não pode pecar. Porque a semente que está nascido é semente de Deus. Confere na sua Bíblia, versículo 9. O pecado é transgressão da lei de Deus. E aquele que é nascido da semente de Deus, que agora se tornou filho de Deus, não pode. Você entendeu? Você compreendeu? Chegando ao final, eu trouxe uma informação de Tiago. E Tiago diz assim: Deus nos gerou pela sua palavra para que fôssemos como primícias de todas as criaturas. O apóstolo Pedro traz reforço para essa mesma ideia, quando ele diz assim: fostes regenerados, capítulo 1, versículo 23 da carta de Pedro. Vós fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Vocês nasceram da semente de Deus, não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas nasceram de Deus, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e poderosa e permanente em vós. João então nos traz a pensar que fomos nascidos de Deus. Não podemos dar ocasião para o pecado. Não podemos permitir que o pecado ocupe espaço na nossa mente, no nosso coração. Não podemos permitir que o pecado nos engane, porque nós somos nascidos de Deus. E se somos nascidos de Deus, precisamos ter como ideal uma nova identidade, livres do pecado, livres do medo, livres do mal. Somos sempre mais que vencedores. Projeta para mim, meu filho, por favor, o versículo 10. O cristão deve procurar, com a ajuda de Cristo, lutar contra o pecado.
Evitar o pecado, seja individual, seja um deslize ocasional, seja o mal intencional, seja a esporádica separação de toda forma de bondade. João diz assim: vamos juntos? Desta forma são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, tampouco aquele que não ama a seu irmão. Lições preciosas a serem guardadas. Somos o que nós somos? Filhos de Deus. Filhos de Deus devem vencer o pecado em todas as suas possibilidades. Não dar vazão ao pecado. Cuidado, ele não é seu amigo. Ele não é bom, mas ele engana. Ele tem cheiro agradável. Ele tem sabor que seduz. Cuidado com o pecado. Ele vai te levar para um lugar escuro que não tem saída. Mas Jesus é a luz do mundo. Ele veio para que tenhamos paz com Deus, para que vivamos como filhos amados, e no dia da vinda do nosso Senhor, possamos recebê-lo, e possamos adentrar na casa do nosso Pai. Você imaginou que quando Jesus voltar, você vai entrar na casa do Pai? Eu só vou para a casa do papai. Você pode ficar 1 ano longe de casa, 10 anos longe de ver o seu pai, 20 anos sem ver a sua família, porque você está num país distante. Mas quando você chega em casa, que alegria se faz, que renovo. Somos filhos desta família. Vamos cantar o hino 343, porque nós somos filhos de Deus. Nós celebramos a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos.